E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver qual o horário que vocês estão assistindo essa aula, né? Agora nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Vamos analisar a sua subdivisão, como é que ela está subdividida e quais foram os métodos de estudos que foram utilizados para descobrir o quanto a gente sabe hoje da estrutura interna da Terra. Para se estudar a estrutura interna da Terra, o principal método conhecido que estuda a estrutura interna da Terra é o estudo da propagação das ondas sísmicas, ou seja, as ondas elásticas. E este estudo ele é realizado no campo das geociências pela sismologia, certo? Que é um campo da geofísica. E através de equipamentos extremamente sensíveis, que são denominados de sismógrafos, é possível detectar a dispersão de ondas de energia através da crosta e de regiões mais profundas do planeta. Além desse método, o estudo das rochas que se formam em regiões profundas dos planetas e que hoje estão expostas na superfície é um importante meio de conhecimento da evolução da crosta e das regiões internas. Para isso também se realizam estudos relacionados à física dos minerais formadores de rochas sob diferentes situações de pressão e temperatura. E hoje, como é que nós sabemos tanto sobre isso? Como é que nós analisamos todas essas ondas elásticas? O principal gerador dessas ondas sísmicas, ou seja, as ondas elásticas, que são estudadas hoje no planeta, são os terremotos. Por quê? Massas de rochas na crosta, elas estão submetidas a intensos e variados graus e formas de esforços. E os terremotos eles vão ocorrer justamente quando esses esforços fazem com que a rocha chegue ao seu limite de deformação, ou seja, ela não vai ter mais deformação e vai haver uma ruptura. Quando isso ocorre, a energia que estava armazenada na rocha através da deformação, ela é liberada de forma abrupta e se propaga em todas as direções na forma de ondas sísmicas. Vamos imaginar que a onda ela é liberada a partir de um ponto central, onde ocorre essa ruptura, e ela é liberada na forma de uma esfera, ao redor de todas as rochas que estão no seu entorno. Quando os terremotos ocorrem, geram 4 tipos de ondas. 2 ondas, onda do tipo P e onda do tipo S, onda do tipo Hegel e onda do tipo Love. Tá bom? Cada uma delas ela vai apresentar características que vão ser importantes para a interpretação dos tipos de tremores e também magnitude dos tremores. Como a gente observa nessa figurinha aqui, vou ligar aqui nós observamos que há um esforço compressivo na rocha, nessa massa rochosa aqui, através de esforços tectônicos. Essa energia ela vai se acumulando durante muito tempo, durante algumas centenas ou até milhares de anos. Elas vão se acumulando essa energia até que haja essa ruptura. Quando ocorrer a ruptura, vai ocorrer a liberação dessa energia. No centro onde ocorre a liberação de energia é chamada de hipocentro ou foco. E a 90 graus na superfície, quando a onda atinge a superfície, é chamada de epicentro, tá bom? As ondas, elas viajam na superfície, como eu falei, através de 4 ondas. Há ondas do tipo P, ondas do tipo S e ondas superficiais, que são chamadas de onda Hegel e ondas Love. Cada uma delas tem suas características específicas. Como podemos observar aqui nessa figurinha aqui, a letra A, ela é uma onda do tipo P, ou seja, ela tem uma propagação dela é longitudinal através de métodos compressivos e distensivos. A onda do tipo S, ela é uma onda do tipo transversal, ou seja, a vibração dela é perpendicular, ela forma na forma de ondas, tá certo? E essa propagação ela é perpendicular à direção de propagação. As ondas do tipo Hegel, como são ondas superficiais, elas são ondas que só vão ocorrer quando as ondas chegarem à superfície. E elas vão ter movimentos de circulares, tá? Na superfície e movimentos laterais na superfície. Nós vamos observar isso nos próximos slides, como é que é essa propagação. Aqui são exemplos de onda do tipo compressional. Vamos imaginar que a onda compressional funcionaria como uma mola, tá? Em que você consegue ter momentos de dilatação e compressão. Você tem momentos em que a onda dilata e a onda se comprime, no sentido de propagação da onda.
E a onda do tipo S ou onda do tipo E a onda do tipo S ou onda cisalhante, ela se propaga através de movimentos transversais, tá bom? Em que você observa esse movimento de subida e descida. Mas vamos analisar ela com um pouco mais de calma aqui, tá? A onda compressional, ou onda P, ela apresenta... Vocês conseguem observar aqui vamos imaginar que esse quadradinho escuro aqui é uma partícula, tá bom? Então, o movimento das partículas, elas consiste da alternância de compressão e dilatação. Vocês conseguem observar no momento em que a onda atravessa essa partícula preta, essa partícula do cubinho ali, preta, ela se contrai e se dilata, tá bom? E o movimento da partícula, ela é paralelo à direção de propagação, como a gente consegue observar aqui, tá certo? Ou seja, ela é longitudinal, ela segue o movimento da partícula, ela comprime e dilata. Já a onda do tipo S, ela ocorre alternâncias de movimentos transversais. Observando a mesma partícula, nós observamos que ela faz movimento de subida e de descida, movimentos transversais seguindo a direção de propagação da onda, tá? E outra característica que a onda cisalhante ou onda do tipo S, que ela é característica, ela não se propaga em meio líquido. Então essa é uma das características especiais aqui, que a onda S, ela não se propaga em meio líquido. Ondas LOVE, ou vamos falar agora das ondas superficiais. Como vamos observar aqui, imaginar que na superfície, vamos imaginar que seja uma superfície do planeta aqui, esse cubinho aqui, esse quadrado preto aqui, nós observamos que os movimentos consistem de serem transversais se alternando, movimentos laterais. Ou seja, o movimento da partícula ela é horizontal e é perpendicular à direção de propagação, ou seja, se eu tenho a direção de propagação nesse sentido, as ondas são transversais, perpendiculares ao sentido de propagação da onda, tá? Nós conseguimos observar isso aqui muito bem, tá? Nesse movimento da partícula aqui, que ela é lateral. Outra característica das ondas do tipo S é que à medida que eu aumento a profundidade, eu não observo mais esse movimento da onda LOVE, o movimento transversal da onda. A amplitude ela decresce com a profundidade. E isso é uma característica em todas as ondas superficiais. Já na onda do tipo Hegel, a onda do tipo R, que é uma onda superficial, se nós observarmos aqui o nosso cubinho aqui, eu observo movimentos circulares, tá ok? Vocês conseguem observar esses movimentos ondulatórios meio que como se fossem formas de círculos, tá? Ou seja, os movimentos da partícula consistem em movimentos elípticos, geralmente no sentido anti-horário, dentro de um plano vertical e paralelo à direção de propagação. Ou seja, diferentemente da onda LOVE, a onda Hegel ela é paralelo e vertical à direção de propagação da onda. E também ela tem a característica de, à medida que a profundidade aumenta, ela também diminui a sua amplitude, ok? Bem, como nós já falamos um pouquinho antes nos outros slides, as ondas do tipo P elas são chamadas de ondas primárias e as ondas do tipo S são chamadas de ondas secundárias. Isso vai ser característica de cada uma das ondas. As ondas P elas também são conhecidas como ondas longitudinais, como já foi ou compressionais, como já foi comentado. E as ondas do tipo S são chamadas de ondas transversais ou cisalhantes. As ondas do tipo P elas são aproximadamente 2 vezes mais rápidas do que a onda do tipo S. Ou seja, quando nós observarmos lá no sismógrafo, nós vamos observar que o primeiro risco que aparece da onda lá é a onda do tipo P. Posteriormente, a onda do tipo S vai chegar no sismógrafo, tá certo? Desta forma, as ondas P elas chegam primeiro a uma estação de medição a partir do seu foco e as ondas do tipo S quando ocorrer um terremoto. As ondas P elas podem se propagar em meios líquidos, sólidos e gasosos. Já as ondas do tipo S elas só se propagam em meios sólidos. Nas ondas do tipo P, a direção de vibração dela é longitudinal. Nas ondas do tipo S,
a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação da onda. São duas características que essas duas ondas têm. Para se analisar a estrutura interna da Terra, vamos ter que especificar alguns detalhes, tá bom? Quando uma onda passa de um meio para o outro, com propriedades físicas diferentes, vamos imaginar a densidade, uma dessas propriedades das rochas, tá? Parte da energia ela é refletida e parte, ou seja, ela volta em direção à superfície ou ela pode ser refratada no meio adjacente, ou seja, ela atravessa a rocha ela se propaga na rocha em maior profundidade. A reflexão, ela significa que a onda ela é transmitida para um outro meio, podendo aumentar a sua velocidade ou diminuir. Isso vai depender das suas características físicas, como por exemplo a densidade do outro meio. E essas variações de direção e de velocidade permitem que sejam construídos modelos e interpretações sobre a estrutura interna da Terra. E em regiões onde ocorrem mudanças bruscas na velocidade de ondas sísmicas, são reconhecidas como descontinuidades sísmicas. E essas descontinuidades é que são analisadas, essas principais divisões sismológicas, ou seja, as descontinuidades físicas, é que elas marcam os limites de crosta, manto e núcleo. Tá? As ondas do tipo S, para relembrar, as ondas do tipo S elas não se propagam no núcleo externo, porque nós vimos que as ondas S elas não se propagam em meio líquido, ou seja, indicando que este local, ou seja, o núcleo externo, ele se comporta como um líquido. Aqui nós conseguimos observar para diferentes materiais a velocidade de propagação da onda. Ou seja, quando observamos em meios que são relativamente pastosos ou sem nenhum líquido, sem nada, as velocidades de onda são bem mais lentas, mas quando chegamos a um meio sólido, como por exemplo folheiros, tem uma diversidade de valores de velocidade de propagação. Isso vai depender das características de densidade do próprio folheiro. Do mesma forma, areias e arenitos, calcários, dolomitos. Tá? O próprio sal tem uma faixa bem específica para o próprio sal na propagação de ondas sísmicas. E o gesso e rochas ígneas, por exemplo. Tá? Como falei, essa velocidade vai depender muito da propriedade de densidade das rochas. Mas a gente observar aqui na figurinha aqui do lado direito, vamos observar como é a propagação das ondas do tipo P e as ondas do tipo S. Então, tá certo? Bem, o esquema aqui ele mostra como, a partir de um foco de sismicidade, uma multiplicidade de ondas sísmicas viaja pelo interior da Terra chegando, e suas chegadas são registradas em várias regiões do planeta, da superfície do planeta. As ondas sísmicas, à medida que passam por diferentes regiões com características diferentes, sofrem refração. Nós conseguimos observar bem isso, por exemplo, aqui nas viagens das ondas do tipo P. As ondas do tipo P ela tem um determinado meio de propagação. Quando ela chega na interface entre núcleo externo, entre manto e núcleo externo, observa-se uma refração da direção da onda, da mesma forma como ela atravessa outros meios. Observamos também aqui no próprio núcleo e na interface posterior, na parte oposta do planeta, do foco do planeta, observa-se também essa refração da onda. Tá? Nas ondas do tipo S, nós observamos que a onda ela se propaga muito bem nesse meio, aqui, no manto. Tá? Mas quando ela chega na interface manto-núcleo, ela desaparece, ela não consegue atravessar. Boa parte dela é refletida e nós vamos observar essa sua reflexão. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar bem essa diferença aqui. Nós vemos aqui um feixe de raio de luz, um feixe de laser aqui atravessando esses dois meios, o ar e a água, com uma certa... Cada um tem densidades diferentes ou meios diferentes, e nós observamos como é que são as formas das refrações. Dependendo do ângulo em que a onda chega nesse meio, ela pode sofrer refração total ou reflexão total ou parcial.
Vamos observar esse esqueminha, como é que funciona a questão da reflexão e refração da onda sísmica. Imaginemos dois meios, um meio de uma bacia sedimentar, composta por rochas sedimentares com densidades relativamente um pouco baixas, tá? Ordem 2,6, e rochas do embasamento. Vamos imaginar que a gente esteja falando aqui de rochas graníticas, que nós temos densidade aqui da 2,8 gramas por centímetro cúbico, tá? Quando a onda sísmica ela dá a partir da fonte e ela encontra essa interface bacia sedimentar e embasamento, uma parte dela é refletida, que vai ser captada por um sismógrafo, por exemplo, ou um geofone, se a gente estiver trabalhando com ondas, se a gente estiver trabalhando com sísmica de reflexão e refração, e outra parte da onda ela vai ser refratada, tá? A direção com que essa onda vai seguir vai depender do meio. Se a onda seguir essa tendência de vir para cá, para essa posição, a onda sísmica, o meio que a onda está sendo refratada, ela apresenta uma densidade maior que o meio acima. Se a onda sísmica ela estiver seguindo para esse sentido, a forma da reflexão da onda, para essa linha intermediária aqui, quer dizer que a onda ela vai ter tendência, esse meio aqui ele vai ter menor densidade do que o meio superior. Aqui nessa imagem, nós observamos bem como é que é a forma da propagação. As ondas sísmicas, de uma forma mais simples, elas só são divididas em 4 ondas, mas à medida com que elas sofrem reflexões diferentes, que conseguimos observar bem aqui nesse modelo de sismógrafos aqui, por exemplo, a onda ela subdivide em várias outras ondas. Nós não vamos entrar em tanto detalhe porque isso já é são ondas características para estudos sísmicos, tá? Nós não queremos entrar nesses detalhes. Mas nós conseguimos observar que temos ondas superficiais e posteriormente ondas do tipo S, ondas do tipo P e ondas do tipo S. Nós observamos vários tipos de onda. Quando essa onda do tipo S ela toca a superfície pela parte de baixo, ela também sofre reflexão. E você consegue observar esses dois meios aqui no sismógrafo quando ela é observada, tá? Por exemplo, a onda do tipo P aqui, ela é a onda mais rápida, então ela vai chegar primeiro nos sismógrafos, tá certo? A onda do tipo S ela é onda secundária, ou seja, a onda P veio primeiro e a onda S veio posterior. Essa onda do tipo SS ela é uma onda que sofreu reflexão posterior, ela é uma reflexão secundária. Ou seja, a onda do tipo S, como ela viaja em todas as direções, ela toca a superfície por baixo, depois sofre reflexão e ela chega ao sismógrafo. E ela é bem observada também aqui nesses gráficos de ondas sísmicas aqui. E as ondas superficiais, elas viajam por toda a superfície até chegar no sismógrafo. E ela também é captada posteriormente, depois de um longo percurso. Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar que através do estudo de propagação das ondas sísmicas por dentro do manto, nós observamos que o manto ele apresenta densidades diferentes. Isso tem muito a ver com a questão do manto apresentar temperaturas diferentes. Ou seja, quando nós temos um objeto que ele é um pouco mais aquecido, ele vai apresentar uma densidade. Vamos imaginar duas rochas. Quando essa rocha apresenta temperatura maior, ela vai apresentar uma densidade relativamente menor do que a rocha que apresenta uma temperatura mais baixa. Ou seja, quando observamos aqui no nosso gráfico, nós vemos que aqui na zona, através de uma tomografia do planeta, tá certo? Porque as ondas sísmicas nada mais são do que ele gera uma tomografia interna do planeta. Você consegue observar como é que estão as estruturas internas do planeta através desse estudo dessas ondas. E nós observamos que em alguns pontos próximo ao núcleo, principalmente ao núcleo externo do planeta, ocorre um aquecimento mais
maior das rochas, fazendo com que elas tenham uma densidade relativamente menor, enquanto que em zonas onde ocorre aqui essas zonas de coloração azulada aqui, elas têm uma temperatura menor e elas estão com tendência a chegar até próximo ao núcleo, tá? Então, nós conseguimos observar que devido a essas diferenças de temperatura, eu vou também ter diferenças de densidades nas minhas rochas, ou seja, elas vão ter propriedades diferentes. Isso vai fazer com que, quando nós estudarmos quando se estuda, por exemplo, a tectônica de placas, nós observamos que essa dinâmica interna da Terra vai fazer com que ocorra movimentos cíclicos que vão fazer com que ocorra o movimento das placas tectônicas, tá? Nessa imagem aqui, por exemplo, observamos os pontos de zonas quentes aqui, que estão relacionadas diretamente àquele círculo de fogo do Atlântico, onde tem a maior concentração de vulcões, por exemplo. Nós observamos bem essas zonas aqui, eu tenho zonas com rochas de densidade menor, ou seja, rochas mais quentes, tá? Nessa outra imagem aqui, a 200 km de profundidade, nós vemos uma certa... nas zonas onde ocorrem os oceanos, nós vemos que as temperaturas são relativamente maiores em profundidade dos 200 km. Já nas zonas onde nós temos os continentes, zonas continentais, nós vemos que as rochas elas apresentam densidades menores, ou seja, a profundidades maiores. Nessas zonas as rochas apresentam densidades menores, ou seja, elas são um pouco mais frias, tá? Quando observamos a profundidades mais próximas ao manto, ali, fronteira núcleo-manto, por exemplo, nós vemos anomalias térmicas mostrando que em alguns pontos, por exemplo, aqui no Pacífico e próximo à África, nós observamos que as temperaturas são maiores, ou seja, eu tenho uma tendência para que aquelas rochas que estão sendo mais aquecidas, a elas irem de zonas mais densas para zonas menos densas, ou seja, eu estou na profundidade lá. Se essas rochas que estão se aquecendo, elas vão ter tendência a querer migrarem vagarosamente até a superfície. Isso vão gerar os movimentos de convecção que nós vamos estudar posteriormente, tá bom? Enquanto que as rochas que apresentam coloração escura, elas estão chegando próximo ao núcleo. Isso faz com que eu tenha todo um movimento cíclico que dura milhões e milhões de anos. Aqui é um modelozinho em 3D de um trabalho que eu vou colocar depois aí nos cards ou na enquete aqui embaixo, no Saiba Mais, em que mostrem que essas zonas aqui apresentam anomalias térmicas de aquecimento, principalmente aqui próximos à África e ao Oceano Pacífico. Então vamos comentar agora como é a subdivisão da estrutura interna da Terra. Começando primeiro pela nossa capinha, tá? Nossa casquinha externa, que se chama crosta terrestre. Bem, a crosta terrestre ela é formada pelas placas continentais e oceânicas e ela é separada do manto pela descontinuidade de Morovik, ou para os íntimos aí, Mol, tá? Vocês lembram que a descontinuidade, como a gente falou há pouco tempo atrás, a descontinuidade é uma diferença grande ou mais abrupta na propagação das ondas sísmicas, tá? A descontinuidade de Mol ela situa-se entre 30 e 50 km de profundidade. Isso vai depender da natureza e da construção da placa sobre a qual se observa a descontinuidade, tá? Por exemplo, nas nossas placas nós vamos observar que temos as placas na crosta, nós temos placas continentais e placas oceânicas. De forma geral, as placas continentais elas vão apresentar espessuras que vão variar entre 14 e 80 km de espessura, e as placas oceânicas elas vão variar entre 6 e 10 km, em alguns pontos 15 km de espessura, tá? Essas maiores dimensões vai ser justamente em relação a choque de placas continentais. Isso nós vamos ver também quando nós vamos estudar um pouquinho sobre tectônica de placas, tá? E o manto ele é separado do núcleo por uma descontinuidade que está situada a cerca de 2.890 km de profundidade. E ela é denominada de descontinuidade de Gutenberg. E outra descontinuidade que foi encontrada através dos estudos de ondas sísmicas, que está a aproximadamente 5.150 km de profundidade, é a que separa o núcleo externo do núcleo interno. E nós vamos ver o nome dela agora, tá? Então, essas aqui são as imagens, a estrutura daqui que separa a crosta do manto, que é a descontinuidade de Morovik, que foi uma das primeiras a ser descoberta, tá?
Outra continuidade é a descontinuidade que é a descontinuidade de Gutenberg, que é uma descontinuidade que separa o manto inferior do núcleo externo. E a outra descontinuidade que foi estudada por Lehmann pela Lehmann, né? É a descontinuidade que separa o núcleo externo do núcleo interno. Como observamos nessa imagem, nós vemos que a crosta terrestre ela tem diversas espessuras. As maiores espessuras que observamos da crosta terrestre são justamente nas zonas onde ocorre choque de placas, ou seja, nas zonas onde eu tenho as maiores cadeias de montanha terrestre, como aqui nos Andes, aqui no Himalaia, tá? Aqui nas montanhas rochosas, aqui lá nos Estados Unidos, e aqui devido à grande espessura de gelo que nós observamos aqui na Groenlândia, por exemplo, tá? E as menores espessuras elas vão estar justamente onde ocorrem os oceanos, onde vamos observar as placas oceânicas, tá? A placa oceânica aqui dos oceanos aqui, as placas continentais aqui, a placa africana com a placa sul-americana, nós observamos também as menores espessuras. E a estrutura interna da Terra, como a gente pode observar nesse gráfico aqui ao lado, nós observamos que essas descontinuidades foram estudadas através das ondas sísmicas, tá? E nós observamos bem essas relações de descontinuidades aqui, de diferentes. Nós temos aqui na nossa linha verde as densidades das rochas a partir do estudo da propagação das ondas sísmicas, as velocidades das ondas P e das ondas S. Então, quais são as características que nós conseguimos observar? As ondas P elas têm uma velocidade bem mais alta, ou seja, elas vão se propagar mais rápido à medida que a densidade vai aumentando. Então, nós vamos vendo sempre essa correlação. Da mesma forma, a onda do tipo S. Nós vemos aqui bem essa descontinuidade aqui, em que há uma relação de redução de velocidade. Isso vai ser importante para a gente perceber que, devido a essa redução de velocidade, eu vou ter uma meio que redução da sua densidade. E essa redução da densidade é fundamental para que haja esse movimento das placas tectônicas. E isso a gente vai ver quando a gente estudar sobre a astenosfera, tá? Quando eu chego a uma determinada profundidade, ocorre uma diferença de velocidade muito abrupta. Aqui, por exemplo, a profundidades aqui da ordem de 50 a 80 km, por exemplo, eu tenho uma abrupta diferença de velocidade. Essa daqui é que é a famosa descontinuidade de Morovec. Essa daqui, na descontinuidade de Gutenberg, é uma outra redução de velocidade alta, ou seja, eu tenho uma diferença alta. Então, eu vou passar de um meio que é sólido para um meio que é líquido. Como a gente observou, fez o estudo sobre as ondas do tipo S e ondas do tipo P, as ondas do tipo S elas se propagam dentro de interfaces líquidas. Já a onda do tipo S ela não se propaga, então a gente já consegue atribuir ao núcleo externo que ele apresente características de ser líquido. Já as ondas do tipo P, elas se propagam através também dessas diferenças de velocidade, tá? Então a gente consegue observar um aumento na velocidade. Isso quer dizer o quê? Que o meu meio mais interno, o meu meio aqui mais abaixo, ele apresenta uma densidade maior do que o meu meio superior. Então eu consigo observar bem essas diferenças de ondas, tá? Aqui nessa imagem nós conseguimos observar ela de forma mais simplificada, essas reduções de velocidade. Essa redução de velocidade, a característica aqui geoquímica dessas rochas que estão aqui, elas apresentam uma diferença de densidade menor. Mas como eu tenho temperatura alta, essa rocha vai se comportar como se fosse meio que plástica. Ela vai ser maleável, ela vai servir tipo de um colchão para que haja um movimento mais suave dessas placas aqui. Quando, através do estudo das ondas sísmicas, conseguiu-se observar essa estrutura interna aqui da Terra, que ela é subdividida em crosta, tanto oceânica quanto crosta continental. Observamos também aqui as zonas de baixa velocidade, que essa zona de baixa velocidade quer dizer o quê? Que há uma redução na velocidade da minha propagação de ondas sísmicas. Ou seja, eu tenho uma zona em que essa faixa aqui, ela se comporta como uma zona um pouco menos densa do que a região superior, e isso vai facilitar, isso é considerado como sendo a nossa astenosfera. Depois nós vamos ter o nosso manto superior,
composta também pela zona de baixa velocidade, tá? Vamos ter o manto transicional e nosso manto inferior, tá? Após o manto inferior, nós vamos ter o núcleo externo e o núcleo interno. Quando estudamos a estrutura interna da Terra, a crosta do planeta ela é constituída de rochas ígneas e metamórficas, capeadas por uma pequena camada de rochas sedimentares, que representa apenas uma fração do volume apenas uma pequena fração do seu volume. De acordo com os estudos realizados com as ondas sísmicas, acredita-se que a composição da crosta seja principalmente de rochas ígneas. A crosta continental ela representa cerca de 1% do volume total do planeta. E apesar disso, concentra uma porção significativa dos elementos mais raros, como elementos traço, como por exemplo rubídio, bário, potássio, tório e urânio. Na imagem aqui ao lado nós conseguimos observar bem a questão da divisão interna aqui entre litosfera e astenosfera, tá? Em que a litosfera ela é a parte rígida da nossa crosta, tá? E a astenosfera ela já se comporta como sendo mais plástica, maleável, que ela ocupa uma parte do manto superior. Nesse quadro, nós observamos a composição média elemental da crosta. Então, nós conseguimos observar bem um pouco de diferença entre a crosta inferior e a crosta superior. A crosta inferior ela tem quantidades um pouco menores de sílicas e a crosta superior tem quantidades maiores de sílica. Isso vai ser interessante quando nós formos estudar as rochas ígneas, tá bom? Outro padrão que nós conseguimos observar bem é a quantidade de ferro e magnésio. Principal quantidades maiores de ferro e magnésio na crosta inferior e quantidades menores na crosta superior. Isso também vai ser uma característica importante das rochas ígneas, tá? Bem, quando nós estudamos a crosta, a espessura da crosta continental ela vai ser maior nas regiões denominadas de crátons, tá? Que são regiões de núcleos continentais mais antigos, ou seja, que sobreviveram todo aquele período conturbado da Terra, de criação da Terra, que sobreviveram muito à questão da reciclagem das rochas e formação dos continentes, tá? E a crosta continental ela tem espessura média de 40 km, tá? Já áreas onde formam as cadeias de montanha, como o Himalaia e a Cordilheira dos Andes, elas podem chegar a 80 km de espessura devido ao seu formato de uma raiz que compensa o efeito de flutuação sobre o manto. Quando nós observamos o choque de duas crostas, nós vamos ter o espessamento delas em forma do choque das duas crostas. Essa sobreposição das duas crostas vão fazer com que ocorra a maior espessura da crosta. A crosta oceânica, cuja espessura vai variar entre 6 a 10 até 15 km, ela é grande parte composta por basalto de composição toleítica, sem a formação do mineral olivina, tá certo? E as rochas que compõem as placas oceânicas, elas são relativamente mais jovens. As rochas das placas oceânicas elas vão ter no máximo 220 milhões de anos. Então vamos falar do manto. Como é que são as características do manto? O manto ela pode ser dividido em duas camadas e ela representa cerca de 80% de todo o volume da Terra. Ela é dividida basicamente em manto superior e manto inferior, e o manto superior ele começa logo abaixo da crosta continental e se estende até uma descontinuidade com profundidade da ordem de 400 km. E esta parte ela é composta de rochas máficas ricas nos minerais olivina e piroxênio e também é denominada de zona de baixa velocidade. Nós observamos bem essa zona de baixa velocidade aqui, ou seja, o manto superior ele vai da base da crosta aqui até aproximadamente 400 km de profundidade e ela tem uma diversidade de composição mineralógica maior. Aqui eu não tenho grandes concentrações de olivina e já no manto superior, na parte mais inferior, eu já tenho concentrações maiores de olivina e piroxênio. A partir da superfície em direção ao manto existe uma região rígida, que é essa região aqui nessa parte de cima aqui, que recobre o planeta e ela é composta pela crosta e parte do manto superior, que ela é denominada de litosfera, ou seja, ela apresenta características de rocha rígida nessa zona aqui.
A parte de baixo dessa zona rígida é denominada de astenosfera e ela possui um comportamento plástico, tá? E sobre ela que se movem as placas litosféricas, que a gente vai trabalhar quando a gente estiver estudando tectônica de placas. Entre as profundidades de 400 e 600 km, nós vamos ter um manto, ele volta a ser rígido, mas ele é conhecido como manto transicional. Devido ao estudo das características das ondas sísmicas, ele apresenta uma composição relativamente diferente aos dois mantos aqui. Por isso que a gente tem essa descontinuidade aqui desse manto transicional. Mas as diferenças não são tão abruptas a ponto de se ter uma descontinuidade bem formada. Acredita-se que no intervalo de 650, que não é 450, é de 650 até 2.900 km, seja predominantemente composto por minerais silicáticos ricos em ferro e magnésio, e neste intervalo é denominado de manto inferior, tá? Então toda essa porção maior aqui, ela tem características semelhantes e a composição delas são silicatos de ferro e magnésio, ou seja, minerais que têm uma densidade relativamente mais alta, tá? E o nosso núcleo, que nós vamos comentar as características dele. O núcleo do planeta ele tem início ali por volta dos seus 2.900 km, ou seja, na interface entre manto e núcleo, na descontinuidade de Gutenberg. E ele é composto por uma liga metálica rica em ferro e níquel, além de outros elementos químicos cujas hipóteses sugerem que seja hidrogênio, talvez ferro, magnésio, enxofre, sódio, tá? Acredita-se que o núcleo externo, que vai entre 2.900 e 5.100 km, ele se comporta-se como líquido, porque ele absorve todas as ondas do tipo S e reflete também. Acredita-se que o núcleo interno ele seja sólido, a forma de um imenso cristal de ferro e níquel, tá? E acredita-se também que este cresça a partir da solidificação das camadas mais profundas do núcleo externo. O cálculo de densidade do núcleo interno, obtido através do estudo das ondas sísmicas, sugere que este é constituído predominantemente por uma liga metálica de ferro e níquel, e esta hipótese ela é corroborada pelo estudo dos asteroides e dos meteoritos. O núcleo externo ele gira com uma velocidade maior do que o resto do planeta. O que sugere que no início da formação, da existência do planeta, o planeta ele girava numa velocidade maior. Tá? Ele tinha uma velocidade de rotação maior. Com a força gravitacional da Lua, essa velocidade ela começou a ser reduzida. Tá? Hoje nós temos o nosso período ele é de 24 horas de um ciclo total, enquanto que no período do início da criação acreditava-se que ela fazia a volta em menos de 22 horas. E por este mecanismo isolado, por estar mecanicamente isolado do resto do planeta, pelo núcleo externo, claro, né? O núcleo interno ele manteve a sua rotação. E para isso, nós observamos que é extremamente importante, porque funciona como um dínamo interno, aumentando o nosso campo magnético e gerando essa nossa proteção contra os raios cósmicos e raios solares. Como observamos, uma das principais fontes de energia dos planetas que mantém ativas as suas fornalhas, as suas temperaturas altas internas, suas fornalhas internas, são os isótopos radioativos cuja meia-vida é bastante longa, principalmente como urânio, tório, rádio e potássio radioativo, tá? Que fornecem energia nuclear que mantém a dinâmica interna da Terra. O volume do calor gerado ele vai depender do volume do planeta e também dos materiais que foram agregados para formá-lo durante a fase de formação dos planetas, do sistema solar. Então, o calor gerado durante o processo de formação, quando os planetas eram massas de material fundido, foi transportado através da estrutura e irradiado para o espaço, através da superfície dos planetas. Por isso que a maior parte dos planetas eles perdem calor muito rápido na sua crosta, fazendo com que ocorra essa geração dessa capa externa. Tá? E acredita-se que os corpos maiores retiveram um grande volume de calor e desenvolveram processos mais complexos, ao passo de que os planetas bem menores eles perderam todo o seu calor por irradiação.
Nesse quadro aqui, nós conseguimos observar bem essa relação de tanto de tamanho quanto de diferenças de temperaturas internas através dos estudos de sondas espaciais e fragmentos de rocha que estudamos aqui na Terra, tá? Então, nos asteroides não houve fusão por acreção, ou seja, o material sofreu acreção, mas ele se fragmentou mais rápido, ou seja, não houve fusão dessas partes dos asteroides que se juntaram, e por isso eles não têm atividade ígnea. E eles possuem remanescência magnética primitiva. Já a Lua, por exemplo, ela teve uma atividade ígnea limitada à superfície. Isso através dos estudos das rochas das sondas Apollo. E ela tem remanescência magnética primitiva também condicionada. E à medida que nós aumentamos o raio, por exemplo, nos planetas Marte e Mercúrio, que são relativamente pequenos, em torno de 1/4 do tamanho do planeta Terra, ocorreu fusão por acreção, porque houve a formação desses planetas, tá? Então ocorreu uma possível convecção e a atividade ígnea. Então ocorreu diferenciação então eu tenho um núcleo mais ferroso e tenho uma crosta mais silicática, tá? E houve uma remanescência magnética apagada nesses dois planetas aqui. Já nos planetas gêmeos, ou relativamente de tamanhos quase iguais, nós temos que eles dois apresentam vulcanismo generalizado e também ocorre tectônica de placas. Só que em Vênus não tem campo magnético e ele apresenta uma estrutura interna semelhante à da Terra. Bem, e para a gente finalizar aqui a nossa aula, nós vamos observar aqui como é que ocorre esse movimento, esse mecanismo interno de movimento das placas litosféricas. Então, a dinâmica interna da Terra ela é promovida pelo manto, que ele é responsável pela atividade tectônica que afeta a litosfera, tá? Através de movimentos, através do calor produzido, que é responsável pelo movimento das placas, cria-se as famosas correntes de convecção, que são os modelos mais aceitos hoje para o movimento das placas tectônicas. Então, rocha quente de zonas mais profundas tendem a ascender, a subir, passam próximo à zona da litosfera e fazem com que ocorra um movimento de arrasto, gera todo esse movimento da dinâmica interna de reciclagem das nossas placas litosféricas, tá certo? Então a gente fica por aqui hoje, até a próxima aula, pessoal.